Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Hoje, nesse episódio, a gente vai receber Francisco Bianchi. Ele é o Uber Pensador. Ele tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ele é motorista Uber raiz, daquele que dirige no dia a dia, porque a gente conhece, tem um monte de influência de Uber aí que o cara nem dirige mais. Esse não. Esse dirige mesmo, todo dia ele tá no trânsito. E é um cara super gente boa, vai trocar uma ideia com a gente aqui hoje, tá? E agora eu vou passar a palavra para ele. Bom dia, Francisco, tudo bem? Bom dia, Cleiton, bom demais. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, uma empresa que já me apoia há algum tempo e resolve minhas multas, né? Porque quem tá muito tempo na rua, querendo ou não, uma hora ou outra, acaba levando uma multinha aqui e ali, né? Toma multa, não tem jeito. Eu costumo falar, eu tô fazendo uma fisioterapia agora, um problema no joelho. Tá velho, né? Velho vai ficando velho, vai começando a ter Não sei problema. como é isso, não. Aí você entra pra fisioterapia, eu tô fazendo fisioterapia com a galera, aí minha fisioterapeuta falou, pô, o que você faz da vida? Aí eu falei, pô, vou explicar. Aí fui explicando, tem multa e tal, assim, assado. Uma semana depois, quando eu voltei, ela falou, bicho, foi só conversar com você que eu tomei 2 multas. Eu falei, normalmente é assim mesmo. A gente começa a entender do mercado, começa a tomar multa, precisar da gente. E, obviamente, um motorista que tá todo dia na rua, não tem jeito. Né? O cara toma multa mesmo. E não é porque ele é um mau motorista, não, porque não tem jeito. É questão de probabilidade, né? Quanto mais tempo você tá na rua, mais propenso a levar uma multa você está, né? Seja por 10 km a mais que você passou no radar, não é que você tá fazendo nada absurdo. 10 km a mais aqui, um sinal que ficou amarelo, você distraiu, passou no vermelho. Enfim, várias coisas que acontecem no dia a dia e é bom ter uma empresa com quem contar aí Brasil afora. Bom, Francisco, nós estamos aqui hoje para contar a sua história e entender um pouco mais sobre o mercado do Uber, né? Na visão do motorista, porque na visão da Uber é fácil. Você entra na internet e os caras contam lá a história que eles querem. É tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. Então eu quero que você fale um pouquinho pra gente, antes da Uber, o que você fez na vida? Porque você não é um cara muito velho. Não, 39. Aí, pô, eu tô com 37, tô com 36, vou fazer 37 agora, então tá tranquilo. O que você fez antes da Uber? Conta um pouquinho da sua história e como que você chegou aí na Uber. Sim. Fiz um bocado de coisa. Eu entrei no Exército aos 19, no serviço obrigatório, fiquei lá por 6 anos, gostava muito do serviço militar, de operações especiais, né? Até trago um pouco isso pro meu dia a dia no Instagram, na Uber, né? Mas fui me especializando lá dentro, passei bons 6 anos lá no Exército em Petrópolis, no Rio, e depois mudei para BH. Quando mudei para BH, cheguei a ter uma loja de esporte e aventura por uns 2 anos. Tinha uma namorada aqui na época. Tá. Tinha uma namorada e tal, o namoro acabou não dando certo, mas eu continuei aqui depois que eu mudei pra cá. Depois trabalhei numa ONG com captação de recursos, escrever projeto para captar recursos, uma ONG lá na Zona Norte, chama Obras Educativas Padre Jussani. Já aqui em BH, né? Já aqui em BH. Fiquei lá 2 anos e pouco, escrevendo projeto e tal, tudo mais. E aí eu fui pro mercado imobiliário. Paralelamente comecei a namorar o mercado imobiliário, gostar. E fiquei lá por 10 anos no mercado imobiliário. E aí lá você vendia? E paralelamente, vendia. Vendia mercado de alto padrão em BH e tal. E nesse processo, quando eu já estava no mercado imobiliário há uns 6, 7 anos, comecei a rodar na Uber na hora extra. Saía do escritório, em vez de ir pro boteco gastar, ia fazer dinheiro. E assim fui começando em 2017, final de 2017. Fui começando, tinha uma meta muito clara, que era fazer grana para pagar meu casamento. E durante 1 ano ali, eu fui deixando de estar no escritório, fui afastando um pouco do imobiliário e ficando mais na Uber, quando eu percebi que dava para fazer uma grana real ali. E aí eu chegava a rodar 15, 16 horas por dia nessa época. E foi 1 ano pancada, assim, mas chegou o casamento, tudo pago, tudo certinho. E depois continuei rodando. Então você bateu a meta. Bati a meta de 1 ano, meta longa, né? E logo depois que eu comecei a rodar, menos de 1 mês depois, eu criei um Instagram. Eu gosto de comunicação, fotografia e tal, tudo mais. E criei um Instagram despretensiosamente, assim, vou criar um Instagram aqui pra ir mostrando meu dia a dia, por onde eu ando. E esse Instagram ficou anônimo por uns 2, 3 anos. Não tinha minha foto, meu nome, nada relacionado a mim, eu não falava. Eu só filmava onde eu tava, mostrava o aplicativo da Uber, escrevia na tela o que eu queria falar. Porque aparecer difícil, né, cara? Eu não queria me vincular, porque eu tava tava ainda, na verdade, nem tava saindo, no mercado de alto padrão, de imóvel. E Uber parecia pra mim que não fazia muito sentido, sabe? Tá nas duas coisas, assim, ia dar conflito. Fala, você não é aquele Uber, mas você tá aqui vendendo porque você já um imóvel de 5 milhões. Você sabia que isso ia trazer um pouco de confusão, né? Podia trazer um pouco de conflito. E até o pessoal da imobiliária lá, ninguém sabia na época que eu rodava, sabe?
E aí foi indo assim, e depois de um tempo eu fui percebendo que fazia sentido começar a aparecer. Apareceu meio aleatoriamente a oportunidade de fazer uma live com o César Menotti. Nada a ver, né? Do nada. Tinha um amigo em comum, o Ferreirinha, tá lá na Nova Zelândia agora ele. Gente boa demais. E ele conhecia o César e a gente foi falando e tal. E, vamos fazer uma live com o César. Mas eu isso falei, pô, durante a pandemia? Foi durante a pandemia. Que aí tinha muita live bombando e tal, não sei o quê. E aí, pô, não tem como eu fazer uma live com o César Menotti mostrando o painel do carro, sem aparecer, vou ter que aparecer, né? E aí foi a primeira vez que eu apareci na live. Mas nesse ponto, quando você foi convidado, você já foi convidado porque seu Instagram já tava crescendo? Não, foi por conta de um amigo em comum e tal, tipo assim, mas por contar as histórias dele. Ainda. Devia ter 10 mil seguidores, sei lá. 10, 15 sem aparecer é bom. É difícil sem aparecer. E já tinha bastante visibilidade, né? Rolou um convite para representar o Uber Brasil lá no IPO da Uber em Nova York, e não tinha nada a ver com o Instagram, eles não pediram para eu postar, foi mais por relacionamento, pela postura profissional, né? E a partir daí eu comecei a ver que é interessante, tinha um potencial comercial aí, 6 anos atrás, 7 anos atrás, não existia marketing de influência igual existe hoje. Sim. Hoje as empresas estão estruturadas, você sabe bem, se estruturando para buscar influenciadores que falem com o seu nicho para se posicionarem. Assim a Bamac, que hoje eu tenho parceria, eles chegaram até mim. A Localiza foi diferente, foi uma empresa que ao longo de muitos anos eu alugava com eles já 7 anos atrás, continuo com o carro deles até hoje, e tentei uma vez, tomei um não, tomei outra vez, tomei um não, isso então, 6 anos atrás. Na Localiza você se ofereceu. Foi uma longa caminhada até chegar onde a gente está hoje. De uma caminhada verdadeira, né, de um cara que é cliente, que aluga, que vivencia o dia a dia ali, e se tornar um parceiro. E paga, né? Tem gente que acha que você não paga. Exato. Uma relação comercial é uma coisa, a locação é outra. Uma relação comercial de publicidade são coisas distintas, né? Mas, enfim, foi uma longa caminhada e descobrindo esse universo, né, de comunicação. Eu gosto muito, eu fiz metade do curso de publicidade, pretendo terminar esse ano, o ano que vem, estou me organizando para isso. Mas eu sempre gostei disso. No meu Instagram eu sigo muitas pessoas da área de comunicação do Brasil, pessoas fortes, João Branco, Bia Botesi, que são grandes referências do marketing no Brasil, e com isso eu vou entendendo como que o mercado está se movendo e criando parcerias estratégicas, né, conhecendo as pessoas certas para conseguir cada vez mais posicionando esse Instagram que virou um negócio, né, ao longo do tempo. Legal. Você contou a história de como... Falei demais, né? Não, a ideia é essa mesmo. Você que é o convidado hoje, você que tem que falar. Você contou a história aí de como você chegou na Bamac e como você conseguiu chegar na Localiza, porque obviamente são players gigantes de mercado. Mas eu aposto que você não sabe como é que você chegou na Sua Multas. Como é que a Sua Multas te conheceu? Porque eu sei, porque eu tava lá. Alguém deve ter algum conteúdo meu, alguma coisa que eu falei sobre multa, deve ter chegado pra vocês. Cara, eu acho que eu nunca te contei isso. Vou te contar de primeira mão agora. Eu, certa vez, estava saindo da minha casa, fui pegar o Uber e chegou um cara no Uber, que era você. Aí, um cara super cordial, parecia um Uber de propaganda. Não, parecia um Uber de 2018. Aqueles caras super educados, que tinha água, que tinha bala. Foi antes da pandemia. O carro dele era, acho que era, não sei. Eu vou te falar o carro, talvez você vai lembrar a época certa, né? Eu não vou lembrar. Mas eu sei que eu tentei te contratar e não consegui, depois eu tentei de novo, mas... e aí o carro era um Nivus. E isso me chamou muita atenção, porque não tinha, mesmo no Black, era bem raro, pelo menos eu não via, né? E era o carro que eu usava. O meu carro também, na época, era alugado pela Localiza também, só que o meu era o Localiza meu, né? Aquele de assinatura. E era o mesmo carro do meu. Eu falei, poxa, eu tô pegando Uber, tô pagando 20 conto pro cara me levar onde eu quero, o cara é super educado, um bate-papo super legal ali, assim, e tal. E aí, eu lembro que no final você pediu pra que eu seguisse você no Instagram. Você falou, pô, eu tenho um Instagram, segue lá e não sei o que e tal. Falei, cara, o cara fez fez o pitch dele perfeita. Ali. Ele fez a cópia perfeita. Porque ele teve uma excelente apresentação, depois ele foi super educado, assim, agradável, porque tem diferença de educação e agradabilidade. Sim. Porque às vezes o cara é super educado, mas é chato. Aí, né? Forçado, né? Aquela coisa, você chega, né? Me deixa. Isso. E, super agradável e tal. E no final ainda teve um CTA ali chamando o cara pra ação. Call to action, pô, segue lá, vamos e tal. Falei, caramba, bacana. Esse é o tipo de não cara sabia mesmo disso. Falei, pô, esse é o tipo de cara que eu gostaria de que falasse pela minha marca. Por óbvio.
Talvez você vai lembrar a época pelo carro, mas eu acho que eu acho uns que 3 anos, 19, 20, por aí. Tem uns 3 anos. Foi meio da pandemia. Era pandemia. Meio da pandemia. Só que na época a gente não investia muito em influenciador e tal, e era um negócio que era um pouco distante da gente, mas ainda assim, mandamos uma mensagenzinha lá, falei, pô, nós estamos aqui e tal, não sei o quê. Aí você falou, pô, agora eu tô com algumas empresas, não tô fechando parceria mais e tal, Sim. então não rola não. E aí depois de mais de ano, alguma coisa assim, a gente entrou em contato novamente, aí a gente já tava com um pouco mais de investimento para essa área, justamente vendo essa possibilidade que você falou, que esse era um mercado que fazia sentido, que realmente era legal, fazer essa troca com o seguidor do influenciador e tal. E aí a gente acabou fechando a parceria, mas eu gosto de ter contado essa história, porque eu acho que você realmente não Legal, sabia. eu não sabia. E a questão da cordialidade, da abordagem ali, né, da recepção da pessoa quando entra no carro, isso é uma coisa primordial que primeiro vem de berço, primeira coisa, né? Você ser gentil com uma pessoa que cruza com você na rua, cumprimentar, ser agradável, é uma coisa da pessoa, né? Quando a gente vai falar disso no RH, né, na contratação, a gente chama de soft skill. Sim, O cara claro. tem que ser legal. Sim, easy going ali, eu não easy quero going, o cara, eu não quero trabalhando comigo, não. Pesa o ambiente, com certeza. Exatamente. E aí, é uma coisa que eu faço sempre fiz, assim, eu percebo a pessoa quando ela entra no carro, como é que ela tá, a energia que ela tá. Às vezes a pessoa tá meio aflita e tal, não sei o que, eu fico mais na minha, não falo nada, nem falo no Instagram. Se a pessoa entra, é simpática, é leve ali, aí eu, em determinado momento, só menciono, caso você tenha Instagram, eu tenho uma página que é Uber Pensador. Principalmente se for mulher, né? Eu não posso chegar, você tem Instagram? Ela vai falar, tá querendo meu Instagram, não. Então eu falo, caso você tenha Instagram, eu tenho essa página aqui, tem um adesivo no carro, né, com arroba. Tem essa página aqui. Se a pessoa fala ok, legal, beleza, não falo mais nada e pronto, segue a viagem. Legal. Pra cuidar da abordagem, né? E antes da pandemia eu deixava bala, água, carregador no carro, um monte de coisa. Aí né, com a pandemia tirei tudo, ficou só o álcool. Ficou só o álcool, exatamente. Mas assim, foi para mim foi uma boa experiência, assim, e eu era um usuário muito frequente, porque eu morava numa região de BH ali que sair de carro e tomar uma, era certeza que você pegou uma blitz, então eu não saía porque eu não gostava de beber e dirigir, mas também porque eu também tinha medo, né? E óbvio. Não, era mais você, né? Você tem que... Né? Imagina você lotado de multa, todo enrolado. Não que eu não tome, tá? Eu não, eventualmente sim, mas eu tenho uma média de multa muito boa por ano, ali, né? assim. Eu sou um cliente muito bom das suas multas. Se pegar meu CPF e jogar no nosso site lá, vai saber que eu tomo bastante multa. Mas, infelizmente, é porque eu rodo bastante também. Mas eu achei muito legal, assim, a experiência. E acho que esse seguidor que você consegue chamando o cara pra te seguir ali no corpo a corpo é um cara que de fato quer te ouvir. Engaja, realmente. De fato engaja. Sim. E acho que talvez por você lidar com muita gente e provavelmente você faz esse mesmo pitch com muita gente, isso faz com que a base que você tem, pô, você tem 120 mil seguidores, 115. Talvez você não seja o maior influenciador do Brasil, mas eu aposto que você tem um engajamento muito maior que a maioria dos influenciadores. O engajamento, não sou o maior, tem seguidores aí, tem colegas aí, eu conheço todos, né? Quase todos que tem Instagram e estão aí bastante tempo no mercado, eu converso com quase todos eles, tem grupos nossos aí de troca de ideia, e tem alguns com 250, beirando aí 300 mil seguidores. É mais a questão de posicionamento estratégico, assim, em relação à postura, porque eu, Francisco, se eu vou me relacionar com uma empresa como Localiza, Bamax, só multas, eu tenho que ter uma postura ética e do que eu falo, o que eu não falo. Não é questão de ser mentiroso ou não. É questão de valores. Tipo assim, pô, se eu sou cliente Localiza, me tornei um parceiro, hoje me torno um parceiro Bamac e tal. Eu não posso sair falando asneira, posicionamento controverso demais aí, porque primeiro não é o caso, não sou eu que não sou especialista nisso, sair falando um monte de coisa de política que eu não entendo. Eu vejo o que está acontecendo, me posiciono, acho que o que tem que acontecer igual em relação à regulamentação, por exemplo, o que não tem, mas eu não sou especialista, então não posso sair levantando bandeira falando que é isso ou que é aquilo. Então tem que ter cuidado com isso. Como se fosse verdade. Como se eu fosse o dono da verdade, é assim que tem que ser. Quem sou eu, né? Você falou da parte ética aí, e isso é realmente... eu vou dar um testemunho aqui como contratante, para quem quiser te contratar, como foi a minha experiência. Assim. Como eu falei, eu tentei antes, não consegui, 2 anos depois a gente tentou, e aí você abriu para que a gente pudesse entrar com a parceria.
E aí você falou, não, claro, a gente vai sentar e tal, é assim, é assado, o valor é X, funciona assim, minha parceria e tá. Só que eu só vou falar de você se eu conhecer aí. Eu preciso ir aí, eu quero ver como é que é feito esse recurso, Sim. se realmente vocês fazem isso mesmo. Porque eu não vou indicar para as pessoas que me seguem aqui um negócio que não funciona, ou que eu não acredito, que eu não ou uso. qualquer coisa do tipo, ou que eu não uso também, Uhum. qualquer coisa do tipo, porque até hoje eu fiz assim. E é assim que dá certo. Sim, Se eu fizer diferente, eu tenho certeza que o resultado pode ser diferente. Então, isso foi uma experiência muito legal também, que eu acho que a gente deve ter feito uma reunião de umas 3 horas de eu apresentando as suas multas para você, Sim, como se você rodar fosse a empresa comprar ela. toda. Sim, Eu apresentei a sua multa como se você fosse comprar a minha empresa. sim. Aí você falou, Não, não, e agora... é fundamental de você também isso, né? De estar aberto pra isso, né? Claro. Falar assim, eu quero um cara só que faça propaganda pra mim e pronto. Não funciona. Não Porque funciona. senão, proposta pra fazer coisa do tigrinho aqui, vender rifa, toda hora eu recebo. Só que vender rifa, daqui a 6 meses tá a Polícia Civil na minha porta. Vou te confessar que sabe? até eu recebi do Tigre esses Isso dias, queima você acredita? filme, velho. Isso queima filme, porque querendo ou não, são coisas que não geram visibilidade. Mas Eles você não começam a ver- acredita no produto. Eu não Esse acredito, é o ponto principal. Ah, rifa de 10 centavos, não sei o quê. Tá bom, você vai ganhar o dinheiro rápido ali, mas não vai ajudar a sua imagem de forma nenhuma. É. Eu lá atrás, quando eu tava começando a faculdade, 2006, acho que era 2006, comecei publicidade lá em Petrópolis e tal, e já no primeiro período eu pensava na minha monografia, o que seria. Como é que chama hoje em dia? É monografia. É monografia. Foi monografia Falam também. diferente o nome hoje. TCC, é. Acho que monografia. Era monografia também. Não sei por que mudou. Eu formei em Precisa falar, 2015. 15? Não, tem 9 Quando anos. eu tava pensando a monografia, eu já pensava que o tema da minha monografia ia ser a propaganda nossa de cada dia. Como qualquer pessoa. Eu não sou vendedor. Você é vendedor. Você vende alguma coisa. Você se vende, sua imagem. Você vai ser contratado por uma empresa. Você é operador de máquinas pesadas. Você tem que ter o seu currículo ali para se vender para a empresa te contratar. Com certeza. Então, a propaganda nossa de cada dia, lá atrás, quando eu pensava que seria minha monografia, que acabou que eu não escrevi ainda, já é o que eu faço hoje. E ela entrou pra... É o que eu faço hoje, que tá no meu Instagram, mundo, né? Tá no telefone de todo mundo, e é o que eu faço hoje em relação ao posicionamento. Recorrentemente, né, já dizia o Kobe Bryant, se você tem haters, você tá fazendo alguma coisa boa, né? Haters não odeiam o mediano ou ruim, odeiam o cara que tá fazendo uma coisa boa. Exatamente. E querendo ou não, quando você começa a ganhar visibilidade e começa a firmar parcerias com empresas que têm destaque também no mercado, um monte de gente vai falar, esse cara aí só faz publicidade, nem roda e tal, tudo mais. Só que quem vê, basta ver os stories, vê que eu tô na rua todo dia. Sim. Tenho rodado menos à noite agora, mas até 2 meses atrás, todo dia à noite eu saía de casa. Pra rodar até 10, 11 horas da noite. Sabe? Isso não é publicidade. É pesado e é uma dedicação minha. Infinitamente também, né? Tipo assim, você trabalha no Uber, você é obrigado a sair de casa às 6 da manhã e voltar às 11 da noite. Pô, não. Ninguém aguenta, não. Não, final do ano agora eu completo 7 anos rodando. Se 7 anos depois eu ainda estivesse rodando 15, 16 horas... Você rodou errado. Pô, 7 anos depois você não evoluiu nada na sua condição financeira, sua possibilidade de rodar um pouco menos, nada. Então tem alguma coisa errada. Ou você vai caçar outro trabalho... Ou você gosta muito de rodar e não tem família, não tem ninguém, só quer rodar e pronto, tudo bem. Hoje, ainda bem, eu consigo me dar o luxo de rodar menos. Por vários motivos. Porque lá atrás, quando eu levantei grana, rodando muito, rodando essas 14, 15, 16 horas, fui conseguindo manter minha vida financeira saudável. E hoje em dia não tenho dívidas, tá tudo certinho, tudo ok, consigo fazer aplicação para mim, aplicação pro Augusto pro futuro. Eu vi que tem uma aplicação pro Augusto lá diária. Tem, legal cara. Demais. E pensa aí, quando ele tiver 18 anos isso, cara, o que possibilita para ele? Pô, legal demais. Sabe, enfim. Então, é uma caminhada que, querendo ou não, incomoda algumas pessoas que não saem da cadeira e se movem para fazer alguma coisa diferente. Sim. Mas eu sou muito mais focado no cara que me manda mensagem e fala assim, cara... Ano passado eu comecei a ver você falando disso e hoje tô tirando férias por causa dessa dica sua financeira aqui, de guardar R$20 por dia. E é uma coisa que a galera do Uber provavelmente deve ter muita dificuldade, que é a folga. O brasileiro férias. em geral, né? O brasileiro em geral não tem educação financeira. Isso eu não tive. Eu no exército não guardei um centavo. E não foi por falta da minha mãe ficar falando na minha cabeça. Francisco, guarda. Ela morava com a minha mãe, não tinha um centavo de custo. Aham. Tava no exército, fazia a grana lá, não era grandes coisas, mas era a grana que eu fazia e não tinha custo nenhum fixo de moradia, de nada. Você mora com a sua mãe e no exército, né? Então... Não, o batalhão era tipo 10 minutos da minha casa a pé. Era muito perto. E não guardei um centavo, por conta de imaturidade, sabe? Quando eu saí do exército 6 anos depois... Tá quase cheio. Obrigado.
Quando eu saí do exército 6 anos depois, eu vi alguns colegas lá que durante o tempo que tava lá, durante esses 6 anos, casaram, tiveram filho, construíram casa. Aí eu, cara, o que que eu fiz, velho? Sabe? Burrada, podia ter me colocado numa condição financeira muito melhor naquela época. Fui imaturo, aprendi, na porrada, aprendi. Teve época aqui em BH que eu cheguei a quase ir embora de volta pra Petrópolis porque deu tudo errado. E você falou que era de lá e sua mãe mora aqui? Não, morava lá em né? Petrópolis. Ah, lá em Petrópolis. É verdade, você serviu lá. Cara, tem no seu Instagram uma frase que eu acho muito interessante, acho que desde sempre que eu sigo o seu Instagram tá lá, a mesma frase, que é em busca da corrida perfeita. Certo. E você falou que boas práticas te levaram a chegar num patamar de uma certa tranquilidade. Sim. Né? Então, quais seriam, talvez, as dicas que você pode dar para uma galera que tá na Uber? Ou começando agora, ou já tá aí há algum tempo e ainda não conseguiu ter resultado, né? E quero saber se você já achou essa corrida perfeita aí. Eu acho que essa frase, né, em busca da viagem perfeita, é muito mais uma mentalidade que você coloca no seu trabalho ali, do que falar, essa foi, ou tipo assim, foi uma viagem perfeita. Que não é, eu acho que é muito mais a forma que você sai todo dia para trabalhar, que você encara o trânsito, que você encara um passageiro chato, que você conseguir driblar essas coisas sem você perder sua paz, sem você acabar com o seu dia por causa de uma saúde mental boa também. Exatamente, ao longo do tempo, principalmente, porque você chegar, vou rodar na Uber por 6 meses. É de boa, passa 6 meses, você volta a fazer o que você fazia antes, tranquilo. Só que quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, que é o meu caso, alguns até mais que isso, você começa a perceber, se você não se cuida de problemas de saúde, porque ficar muito tempo sentado, começa a ganhar peso, começa a irritar mais com o trânsito. Em vez de você ganhar experiência e saber que não adianta ficar brigando por causa de uma posição no trânsito ali, você começa a ficar mais irritado por menos. Então, existir esse controle emocional, essa mentalidade de vou fazer a viagem perfeita hoje, te coloca num patamar mais zen, digamos assim, para você conseguir sentar ali, você vê uma besteira na sua frente, um cara folgado e tal, tudo mais, todo mundo sabe, ninguém gosta disso, mas você poder falar, tipo assim, cara, vai, sobe na minha frente, você não vai tirar minha paz. Ou um passageiro chato, desagradável, inconveniente, e você também saber lidar de forma tranquila com aquilo, para você não perder sua paz também por causa daquilo e poder focar no que é importante ali, que é faturar. Porque eu acho que perder a paz é uma escolha sua, né? Porque se você deixa aqueles 5 segundos que o cara fez alguma coisa que te chateou passar, provavelmente daqui 1 minuto você vai nem lembrar. Sim. Desse cara. Porque motorista, você sai de casa com a mentalidade, hoje eu vou faturar R$400, é a minha meta. Aí na segunda viagem, um cara folgadão lá, te dá uma fechadona, você já estressa, briga, xinga. Não bate 300. Você já desmoronou, você já fica estressado e tal, puto. Vai descontar no passageiro, se tiver um passageiro chato na sequência, você vai estar, tipo assim, pesado pra ele também, então uma coisa vai levando a outra. E eu acho que provavelmente quando isso acontece, você deve raciocinar menos, porque eu vejo alguns conteúdos que você posta lá, mostrando estratégias de quais corridas você pega, quais lugares você vai, onde tá melhor e tal. E acho que se você não tiver 100% focado ali, com a tranquilidade correta, você não vai pensar nisso. Você vai só aceitar ou só vai negar e nem... Recentemente agora a Uber fez 10 anos no Brasil, né? E aí eu conheço algumas pessoas que trabalham na Uber e tal, e eu vi algumas postagens das pessoas semana passada comemorando. Eu recebi até uns votos. Semana retrasada, acho. Algumas pessoas celebrando, postando e tal, as pessoas que trabalham lá. E aí eu comentei com algumas delas, eu tenho um sonho, sabe? Tipo Martin Luther King, aquela I have a dream, sabe? E o sonho que eu tenho, cara, é que a gente pudesse ficar online pra rodar e não precisar preocupar em qual viagem a gente vai aceitar, poder aceitar as viagens, porque as viagens seriam sempre boas, seriam sempre rentáveis, a gente poderia trabalhar leve e feliz, sabe, de estar fazendo aquilo ali. Porém, por N fatores, não só envolvendo a Uber, falta de ajuste de tarifa, ou questões do Brasil, né, que o trabalhador em geral no Brasil é muito mal remunerado. Como que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai de Uber se mantém... Não de Uber, mas independente disso, uma pessoa que ganha um salário mínimo se mantém com dignidade, sabe? Com R$1.400.
é pouco, cara. O cara que ganha o salário mínimo tem que ter outro emprego, tem que ter uma renda extra. Ou Então, pelo menos ele tem que ter um custo de vida baixo. Que baixíssimo, é o cara que mora com a mãe, sem filho, um cara novo. Um cara casado com 2 filhos, com salário mínimo, que aí é loucura, velho. Então, essa questão da má remuneração é uma coisa pertinente ao mercado brasileiro, trabalhador brasileiro, que deve ser combatido estruturalmente, né? Porém, chega no motorista também, que percebe que a parte da Uber ali, de cada viagem, acaba ficando muito grande às vezes, chega a 30%, 40% ou mais, e aí causa uma insatisfação, causa um incômodo. Uhum. E esse incômodo, conforme vai acumulando com um trânsito ruim, com um passageiro chato, isso tudo estoura num cara estressado. Sabe? Então, para pensar, né? Você falou de dicas para o motorista que está rodando aí. Em primeiro lugar, tenha claro o que você quer fazer, qual que é o seu custo para trabalhar, qual que é o custo do consumo do seu carro, tudo mais, para aposto que você deve ter uma planilha bem fechadinha. Já tive, hoje em dia já funciona mais no automático, assim. Já tive a época de anotar cada bala que eu comprava e tal, tudo mais, para entender qual que era o meu custo. Hoje eu já faço isso mais automaticamente. Mas o cara que está começando a entender isso tudo, para ele saber qual viagem, a partir de qual valor por quilômetro faz sentido ele pegar, para ele estar tendo lucro razoável. Uhum. Porque um cara que nunca trabalhou, nunca ganhou dinheiro, começa a rodar, ele vê grana entrando e fala, nossa, que maravilha. Faturamento. Só que ele não entende que ele está girando grana ali, faturando muito pouco, com lucro líquido muito pequeno. Então isso ao longo do tempo é insustentável, né? E sem essa inteligência financeira ali, daqui a alguns meses ele vai estar saindo fora e vai fazer outra coisa. No mundo dos negócios a gente costuma dizer que o faturamento ele é uma maquininha de massagear o ego. Uhum. Né? Então, a Só Multas, ela bateu no ano passado 16 milhões de faturamento no sellout da rede, e nós estamos com um provisionamento aí de bater 20 e poucos milhões, 22, 21 milhões esse ano. E o povo acha que tem 20 milhões caindo na minha conta. No né? caixa, Não, disponível. não é no caixa, é na conta da pessoa física Clayton. Assim. Sim. E não é assim que funciona. As coisas não funcionam assim. A gente tem uma baita estrutura, né? Obviamente, o meu franqueado tem que lucrar, né? Então, mas é muito interessante que o número que chama a atenção das pessoas, sempre que a gente vai fazer uma propaganda, é o bruto. E isso é quase que irrelevante. De verdade. Sim. Se eu vou vender uma franquia e falo assim, pô, a média de faturamento do meu franqueado é 60 mil reais, por exemplo. Então, a gente tá indo pra feira agora da BF em São Paulo. E lá todas as franqueadoras se apresentam exatamente igual. Valor de investimento, tempo de implantação, qual que é o faturamento médio de uma unidade, o payback e qual que é o break-even, que é o ponto de equilíbrio. Não precisa fazer uma feira, manda um PDF, pô. Todo mundo Se for para apresentar é tudo igual, né? A gente vai construir o stand, os caras falam assim, tá, e aonde a gente vai colocar os dados? Eu falo, qual dados? Não, esses dados aí. Eu falei, não, eu não quero pôr isso no meu stand. Ele, por quê? Eu falei, pra quê? Uhum. O cara não precisa ir na feira pra fazer isso, não. Ele no meu site. Manda e-mail. Não, no meu site tá lá, Sim. tá disponível. Pode assistir um podcast, pode ver o nosso Instagram, liga pro meu vendedor, de vários jeitos. Ir lá na feira, custa R$100 pra entrar na feira. O cara vai pagar isso pra ver isso? Não. Lá na feira ele vai lá pra conversar com gente. Copa, Então, eu acho que faturamento é realmente um ponto que no Brasil as pessoas valorizam muito e ilude, é pouco inteligente fazer isso, sim. porque ele te ilude muito. O que vale de fato é o que sobra. Né? Então, em qualquer coisa, seja na Uber, seja num negócio, numa franquia, qualquer coisa. É o que sobra. Essa inteligência emocional para controlar a gestão financeira determina a distância que você vai chegar com aquilo ali, com o que você está fazendo. Eu, como Uber, por exemplo, esse Uber não dá mais nada. Muita gente fala isso. Não dá para ganhar dinheiro mais rodando Uber. Eu consigo ainda. Assim como eu conheço centenas de outros motoristas que conseguem ainda. E tem outros que não, que passam 2 meses ali, sai fora e vai fazer outra coisa porque não. Eu acho que o cara que fala que não dá pra ganhar dinheiro é o cara que só anda estressado, o carro dele tá sujo, ele é mal educado, ele não liga o ar-condicionado. Possivelmente. Cara, a briga do ar-condicionado é absurdo, eu acho absurdo. Porque não deveria ser uma pra briga. Mim em primeiro lugar. Pra mim em primeiro lugar. Eu sem ar-condicionado o dia inteiro no sol rachando, eu vou ficar estressado, não é o passageiro. O passageiro vai estressar em 15 minutos, vai me avaliar mal e vai embora. Eu vou ficar estressado. Então... Eu poderia economizar uns R$8 na gravação desse podcast se eu desligasse esse ar-condicionado. Mas a gente, 2 carecas, ia estar suando, pingando aqui. Eu não ia aceitar o convite. Tá vendo? Cara, isso não faz sentido pra mim. Não, mas é questão de
de ter a ver com o que você está fazendo ali. Nem todo profissional vai se dar bem em toda a área. Tem pessoa que forma em direito e não consegue passar na prova da OAB. Vai fazer outra coisa. Tem bastante gente. Sabe, tem engenheiro que forma e não consegue se posicionar no mercado. Sabe, é normal. Nem todo mundo vai dar certo em qualquer área. Ah, Uber, qualquer pessoa consegue rodar. Sim, mas nem todo mundo vai ficar. Isso é natural, é coisa de mercado. E hoje o mercado de motoristas no Brasil, de aplicativo, tem mais de 1 milhão de pessoas. Tem 1,5 milhão, se não me engano. E vem até hoje crescendo, assim. Dificilmente ela para de crescer. Ele vem sempre crescendo. Ele cresceu mais em um determinado ponto, porque estava ali naquela rampagem inicial, né? Porque, como você falou, o aplicativo tem 10 anos no Brasil, então é natural que em um determinado ponto aquilo fique famoso e todo mundo entre. Depois estabiliza um pouco, mas ele sempre continuou crescendo. Tem muita rotatividade. Recentemente muita rotatividade. E como você vê esse crescimento assim no Brasil? Você acha que vai continuar crescendo o número de motoristas? Ou que a gente vai ter uma profissionalização dos motoristas? Assim, o cara vai falar assim, ó, a minha profissão é de fato motorista de aplicativo e eu vou me preparar para isso. Porque aí o cara vai, talvez, sei lá, ter treinamento. Não sei se isso tem. Se não tiver, ótimo coisa para você fazer no seu Instagram. Ao invés de vender o Tigrinho, faça um curso de como ser um bom motorista. Já devia ter feito, talvez, alguma coisa no Hotmart lá. Claro, claro. Porque se você entrega lá as melhores práticas, qual é a postura que você deve ter, estratégia, onde alugar o carro, aí você vai lá na Localiza, arruma um voucher pro cara para ele alugar com desconto, aí você vai na Sua Multas, arruma um voucher pro cara para ele recorrer com desconto, aí você vai na Bamac, arruma um voucher pro cara comprar o carro dele lá no consórcio com desconto. E aí você cria um ecossistema de pessoas e o melhor de tudo, na minha opinião, é que você começa a profissionalizar o mercado, porque uma visão minha, e talvez pode ser uma visão errada, mas é a que eu tenho, assim, que eu vejo, é que boa parte das pessoas que estão no aplicativo estão de passagem, ou não são profissionais, é o cara que tá tentando. Tem de tudo, sabe? É muito heterogêneo o meio ali. Você encontra um menino de 20 e poucos anos que tá trabalhando pela primeira vez e tá deslumbrado e motivado, e tem um cara que era gerente de uma empresa, foi demitido e tá rodando ali extremamente desmotivado. Uhum. Então, varia muito, né? Quem que é o motorista? Esse cara que é extremamente profissional e vê possibilidade de ganhos ali, ele começa a caminhada dele talvez no BX com um carro simples e vai crescendo, se destacando até não precisar ligar o aplicativo mais, porque ele se torna um motorista executivo. Começa a ir para um padrão alto, um carro black, sedanzão e tal, começa a criar a carteira particular dele a ponto de não precisar ligar o aplicativo mais ou ligar só em determinados momentos para se deslocar. Esse eu acho que seria o ápice do motorista, né? Da vida como motorista. Ou se torna motorista contratado de alguma empresa, enfim, caso eu ache interessante, né? As seguridades trabalhistas ali de ser contratado por uma empresa como motorista. E tem o cara que vai começar a rodar, não vai entender a necessidade, vai usar mal a flexibilidade dele e rodar nos horários. Benefício. É um grande benefício, mas é uma punhalada nas costas. Se o cara não entende que ele tem sim que sair nos horários atípicos, sair às vezes 5, 6 da manhã, voltar às 11 horas da noite, mas durante o dia ele vai ter os intervalos. Então, muitas vezes essa flexibilidade vai contra o motorista que não é disciplinado para trabalhar. E aí ele se frustra porque ele não vê resultado. E aí fala mal da Uber, fala mal da 99, que motorista não ganha dinheiro. Mas às vezes falta competência estratégica ali para conseguir estar trabalhando nos melhores horários. Por isso você tem que lançar o curso, pô. Isso é normal. Vamos lançar. Eu lanço esse curso. Beleza. Eu lanço. Que isso, na nossa música nós temos uma plataforma com, sei lá, 10 mil motoristas cadastrados lá dentro lá. Sim. É muito conteúdo, porque a rotatividade, né? Vamos dizer que tem 1,5 milhão de motoristas no Brasil ativos, né? Com pelo menos uma viagem no último mês. É muito grande a rotatividade, porque toda semana eu recebo mensagem de um monte de pessoas falando: vou começar a rodar mês que vem, achei seu conteúdo aqui, pô, tem alguma dica pra quem tá começando? E tem um monte de cara que eu vejo que deixa de rodar. Às vezes eu, sei lá, vou no supermercado, vejo um cara lá trabalhando no supermercado, ele: e aí, pensador? Beleza? O cara que rodava me seguia, me segue ainda talvez, e saiu do mercado e foi trabalhar em outra coisa porque não deu conta ali. Tem gente que precisa ter a carteira assinada, precisa ter a segurança de que vai ganhar um salário e tal. E, enfim, é a mentalidade de cada pessoa. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, para ser autônomo. Isso, muitas vezes, no mercado imobiliário também. 10 anos que eu fiquei ali, às vezes você tem que ter estômago, cara.
Porque, pô, você vai um mês, faz uma venda, show, baita comissão, 20, 30, 40 mil reais uma comissão. Depois, 2, 3 meses seguintes, as vendas não viram. Você faz atendimento, faz outro, o cara desiste em cima da hora, muda, desiste de vender, enfim. Aí você fica 2, 3 meses sem vender. Você fala, putz, grila, caramba. Aí você vai desmotivar. E aí, será? É aquele dinheiro lá. Se você não tiver cuidado bem daquele que você ganhou anteriormente, você já passou aperto. Cansei de ver pessoa vendendo imóvel. Ia no lançamento, vendia, porra, em um lançamento vendia 100 mil reais de comissão. Recebia 100 conto. O cara sumiu do escritório por 6 meses. Voltava 6 meses depois quebrado, sem bronzeado. um centavo. Bronzeado, cheio de história, mas sem um centavo. Então, porra, cadê a gestão, velho? Então, é difícil. É insustentável, isso em qualquer meio. É difícil. Eu acho que as pessoas precisam ter essa disciplina financeira. São duas coisas que eu defendo muito, que no Brasil a gente deveria ter na escola. Uma disciplina lá de conhecimentos financeiros, de educação financeira. Sim. Eu acho que é muito importante. O brasileiro não tem essa educação em nenhuma das etapas. E eu vou te falar, por exemplo, eu estudei em escola pública. Até a 8ª série eu estudei em São Paulo. Depois eu vim para Minas Gerais. Estudei primeiro, segundo, terceiro ano em Minas Gerais. Depois de algum tempo fui para a faculdade, estudei, fiz direito na PUC. E nenhum dia das minhas aulas alguém falou comigo sobre educação financeira. Nenhum dia. Eu estudei muitos anos da vida e nenhum dia ninguém falou nada. E um negócio que eu defendo, até por ser advogado, por ter um certo conhecimento, é que as pessoas deveriam ter uma matéria de direito constitucional ali no colégio. 3º ano, 2º ano, os básicos do direito constitucional ali. Eu acho que se a gente tivesse isso nas escolas, nosso país seria bem melhor. Porque o direito constitucional, basicamente, são as regras gerais que regem o nosso país, assim. E deles derivam algumas regras do dia a dia e tal. Então, se as pessoas entendessem melhor as regras gerais, eu tenho certeza absoluta que o jogo seria bem melhor. Então, duas coisas que eu defendo muito, assim, que eu ajudaria se fosse necessário, né, para fazer no Brasil. Cara, você falou aí de algumas parcerias grandes que você já fez e tal. Dessas parcerias, assim, onde foi o lugar mais legal que te levaram, assim, por conta de uma parceria? Eu vi que você foi em Interlagos recentemente. Interlagos eu fui umas 2, 3 vezes com o pessoal da Oakberry Racing Team, que tem a Oakberry Açaí e tem a Oakberry Racing Team, que é o time deles de corrida lá. Estrutura de patrocínio de pilotos, atletas e tudo mais. Eu conheço eles, conheci o dono da Oak através do Ferreirinha também, que tá na Nova Zelândia. Baita networking. O Ferreirinha, nós temos que apresentar ele pra mim, né? Tá lá na Nova Zelândia, ô Ferreirinha. Se vier no Brasil, tá convidado, né? Vem cá contar a história, que você conhece todo mundo. Cara, baita network. Ele era vendedor ali na Vanguard. Então, legal. networking fortíssimo, claro. Né? Brasil afora. E aí fui conhecendo o Jorge, né? Que é o CEO e founder da Oak. E através dele conheci o pessoal do RT, enfim, foi uma coisa muito fluida, assim, porque eu gosto muito de velocidade, né? Você vê com o Augusto como é que é. E é um meio natural para mim. Então, tá presente nesses eventos, né? Porsche Cup e tal, outros eventos, é natural para mim. Outros lugares, não foi patrocínio, mas foi quando a Uber me levou para Nova York, que foi animal, né? De estar lá no IPO da Uber. Não foi patrocínio, nem foi divulgação de nada, foi só um convite de representação realmente, mas que nasceu pelo que você contou da sua história, de quando você andou comigo. Que entrou uma pessoa que andou comigo, que tinha um escritório da Uber aqui em BH, um cara andou comigo, me conheceu, eu falei do Instagram e tal, tudo mais. Aí o pessoal interno da Uber começou a saber do Instagram Uber Pensador. Tinha 4 ou 5 mil seguidores. Era irrelevante na época para isso, né? Só que a postura profissional, a postura positiva em relação ao trabalho, independente dos problemas que eu sei que existem, as dificuldades, eu tenho uma postura positiva de trabalho. Muita gente reclama às vezes, pô, você só fala bem, você não reclama da Uber e tal, não sei o que lá. Cara, eu chegar no microfone, no celular e ficar xingando, reclamando, não vai me ajudar, porque eu vou ficar numa energia negativa. Não ajuda quem tá vendo, que o cara vai ficar desmotivado também. Não ajuda a trazer parceiro. Não ajuda nada, que eu até falo, cara, você tá em grupo de WhatsApp aí de motorista, que todo mundo só reclama, fala que tá ruim, sai fora, velho. Porque você vendo aquilo todo dia, você vai concordar que está ruim e você vai ficar desmotivado. Sabe? E se tá desmotivado? Você precisa trabalhar com a Uber com 99 em drive para fazer dinheiro.
todo mundo fala que tá ruim, você vai acreditar que tá ruim e você não vai faturar também, sabe? Então você vai ser mais um nesse bolo desmotivado. Ah, tá ruim? Tá bom, então desligou o aplicativo e vai fazer outra coisa. Aí você saiu e foi fazer outra coisa, você pode falar, é ruim mesmo. Mas você bateu no peito, falou que é ruim e foi fazer outra coisa. Agora, você todo dia fala que tá ruim e todo dia você trabalha com isso, onde tá o erro? Sabe? Porra, então vamos ser sensatos, né? É igual Se tivesse tão ruim assim, o que você tá fazendo aqui, velho? Vaza, sabe? Vaza, vai embora. Da esposa, pede divórcio, pô, vai embora. Resolve sua vida. Então, Nova York. Enfim, porra, não tem como, é imbatível, né? Foi um ponto bem positivo, assim, uma virada de chave que começou a me chamar a atenção para potencial comercial do Instagram, né? Legal demais. Pô, Nova York deve ser bem legal. Você conhece alguns outros países? Eu sei que você fala inglês. Paraguai, fala. Você aprendeu inglês onde? Jogando videogame, vendo filme, nunca fiz curso, cara. Legal, cara. Nunca fiz curso. Aí quando eu mudei pra BH já, eu fiz o CAE, ali da Cambridge Advanced English, né? E aí tive um A+, assim, aí eu esfreguei na cara de todos os amigos meus que passaram a vida inteira fazendo curso, tipo assim, pra que você fez curso, meu irmão? Mas enfim, é uma baita virada de chave também. Falar inglês me possibilitou vários trabalhos, como chama? Hospitality, esqueci o nome agora. Quando você cuida trazer o... Quando vem alguém de fora e você fica responsável por aquilo ali e tal. Eu trabalhei 2 anos no Mundial de Clubes de Vôlei aqui em BH. Fiquei 1 ano com a equipe da Itália, 1 ano com a equipe da Rússia. Sempre falando inglês, né? Não falo russo. Aprendi um pouquinho com eles na época, mas enfim, falando inglês. Spasibo. Tá vendo? Spasibo é obrigado em russo. Aí, coloca na legenda, gente. Então isso possibilitou muita coisa, conhecer muitas pessoas bacanas, porque quando você fala inglês ali, a pessoa não fala nada em português. Quando você quebra essa barreira na comunicação, te possibilita conversar com a pessoa e conhecer quem é aquela pessoa. Cara, eu sinceramente não acho que você vive... Você pode falar que você vive da Uber, que você é motorista. Eu, Cleiton, acho que você vive do network que você faz na Uber. Sim, uma coisa caminha hoje junto com a outra, com certeza. Aí a minha visão do Francisco, eu falo, esse cara vive do network que ele faz na Uber. Sim. E o fato de você falar inglês te possibilita fazer network com mais gente. Muito mais gente. Nível global. Sim. Nível global, cara. Isso talvez eu seja o cara muito frustrado por não falar inglês. Então talvez seja uma coisa que eu preciso aprender. Bora. Que eu preciso focar, assim. Só multas me toma bastante tempo da vida. E de vez em quando a gente inventa umas doideiras igual um podcast. Né? Então... tá com tempo, né? 16 milhões na conta, pô. O que eu vou fazer? Tá vendo? Tá muito dinheiro. Mas é isso, aí eu pretendo, de fato, começar. Mas eu sou o cara que quando eu começo, eu vou até acabar. Até eu conseguir fazer. É bom, cara. Então, se eu sentar e alguém falar comigo assim, falar, ó, seu inglês tá evoluindo, só que você precisa fazer sei lá, um intercâmbio imersão, e morar tanto tempo fora do Brasil. Cara, eu pego, começo a trabalhar de home office, vou morar em Nova York, lavo prato em Nova York pra poder falar com os outros. Eu não ligo pra essas coisas, não. Sim. E eu sou o tipo de cara que, se eu pegar pra fazer, por isso que eu não peguei, porque eu acho que eu não tenho tempo pra realmente focar. Então, quando eu pegar, eu tenho certeza que vai dar certo. É uma abertura de portas, realmente, e muda a mentalidade um pouco, assim, o alcance, porque com a rede social, a facilidade de comunicação hoje em dia, eu converso com pessoas em qualquer lugar, tipo assim, praticamente quase todo mundo que tá online, assim, que tem uma presença, vai falar inglês também, mesmo sendo de outros países que não sejam de língua nativa inglesa. Então isso te possibilita se conectar com várias pessoas em vários níveis, sabe? As possibilidades são infinitas. Eu tenho certeza absoluta que a Uber, quando foi te levar pra Nova York, perguntou se você falava inglês. Pior que não, cara. Eles ofereceram. Precisa de tradutor? Eu falei, não precisa de tradutor. Obrigado. Mas enfim. Eu joguei videogame a vida inteira, não preciso. Resolvido. Muito legal, cara. E falando de evento, eu já falei aqui da feira, eu convidei você para poder participar da feira da BF. Eu não sei se você já foi em feira assim, desse tipo e tal. De franquias que eu me lembro não, mas já tive participação em algumas feiras na época que tinha loja. Já trabalhei como parte comercial da Exposibran aqui em BH. Baita, tipo assim, eu era o número 1 resolvedor de problema. Tudo quanto é pepino vinha pra mim pra resolver a gestão entre a organização do evento e os expositores. Então, nossa senhora. Chinês, coreano, nossa senhora. O chinês falando inglês é maravilhoso. E o inglês já ajuda de novo, tá vendo? Não, mas o inglês do chinês não é outra coisa, não é inglês. Cara, pelo menos os que estavam lá, hein? Antes de eu falar dessa parte da feira, eu vou te contar uma história muito interessante que foi...
Primeira vez que a gente foi pra essa feira da BF. A gente foi com o stand pequenininho, assim, sei lá, o tamanho dessa mesa aqui, o nosso stand. Foi a primeira vez que a gente foi. E, cara, como o nosso negócio era diferente, assim... Porque você vai lá, tem tudo muito do mesmo, assim, é tudo muito parecido, os negócios são muito parecidos. Todo mundo pega lá uma Oak da vida, fala, poxa, se vender açaí dá dinheiro demais, vou fazer também. Aí franquia aquele negocinho de açaí, vai e tal. Então é tudo muito parecido. E o nosso não tinha ninguém falando de nada parecido com o que a gente fazia. Hoje já tem, graças a Deus, existem alguns players de mercado, esse ano vai ter outro player lá e eu adoro isso. Mas na época não tinha nada. Então chamava muito a atenção o que a gente estava fazendo lá, mesmo num stand minúsculo. Nós fomos com 4 pessoas expondo, assim, eu, meu sócio, mais 2 pessoas, e dava fila para falar com a gente. Tipo assim, tinha uma fila pra falar comigo, tinha uma fila pra falar com o outro. Legal. Gigantesco, assim, o movimento que dava. E foi interessante que caiu um cara na fila que eu tava atendendo, assim, e o cara já chegou falando inglês, né? E ele... Aí ele falou inglês, eu dei uma arranhada, assim, mais ou menos, e ele começou a perguntar mais profundamente, obviamente... os termos de negócio e tal, provavelmente eu não ia conseguir chegar no fundo. E aí eu liguei, peguei meu telefone, fiz um FaceTime com o nosso programador, o Dave, que hoje é nosso CTO, e ele fala inglês pelo mesmo motivo que você, porque era o cara do videogame, não sei o que, exatamente. E aí ele apresentou a franquia pro cara pelo telefone, no FaceTime lá, em inglês. E eu falei com ele, você lá, cara porra, por que eu não falo inglês? Ah, não, que situação. Eu sou o CEO da empresa, eu tava segurando o telefone pra ele, assim. Entendeu? Nossa. Nesse dia foi triste. Porque eu tinha acabado de fazer. CTA, hein, cara? Um baita CTA pra você, cara. Cara, eu tinha acabado de fazer uma viagem pra fora, assim, eu fiz um mochilão nessa época, assim, no ano anterior. Eu visitei 7 países na Europa, sozinho. Eu peguei a mochila nas costas, eu quero ter essa experiência. No low cost, pra hostel, dormir num lugar estranho. E me virei de fato no inglês, não passei fome, não deixei de embarcar nos lugares, não daí tal. Mas não é a mesma experiência se eu de fato falasse. E aí logo depois eu tive a experiência no negócio, que eu achei que eu nunca na minha vida ia precisar. E aí, aconteceu, aí nesse dia eu fiquei frustrado, eu falei, poxa, falar inglês ia me ajudar. Essa viagem que eu tive pra Nova York foi a primeira vez que eu fui pra um país que fala inglês, que eu fui, tipo assim, vou lá, vamos ver se meu inglês de fato que até então você falava com turista em outros países. Até então eu já tinha ido em Assunção, tinha ido no Chile, nunca tinha ido pros Estados Unidos ou Inglaterra, né? Que não é um país que a galera fala muito inglês também, né? Não, aí você se vira ali no Argentina e... no espanhol, no Chile, né? Você se vira, né? O português, a gente tem ilusão às vezes que a gente fala espanhol e chega lá e vê que não é bem assim. Gente, não. Primeiro dia não, no último dia eu tava achando que eu tava fluente. Aí rola. Tipo assim, tomando uma cerveja então. Eu fui. Maravilhoso. Fui pra Berlim, fiquei na casa do meu amigo lá, o Fred. Fiquei 15 dias em Berlim. No primeiro dia eu achei que eu não ia conseguir comer. Eu falei, cara, alemão não dá. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Exatamente. E aí, você fala assim, o cara me xingando essa hora da manhã, velho. E aí, só que eles são, eu não sei se você já foi lá, mas eles são muito amáveis, os alemãos. Ao contrário do que todo mundo imagina. Não, muito educados. Isso é extremo, é um excesso de educação. A ponto de te deixar sem graça toda hora. É obrigado, com licença, de nada, obrigado, por favor. Acho que no interior é um pouco mais do que a galera imagina. Mais frio e tal. No sul, assim, na região da Bavária, que é mais no sul, assim, da Alemanha. Eu fui lá numa cidade lá, mas em Berlim mesmo é muito educado. Principalmente a galera, assim, de 40 pra cima, mas, assim, é extrema educação. E é bizarro, assim. E eu cheguei depois desse último período aí, eu já conseguia chegar e pedir minha cerveja, pedir meu café da manhã. Em alemão? Em alemão. Porra, que isso? Ich morgen gerne eine Bier, bitte. É essencial pra viver, né, cara? A cervejinha, o resto eu resolvo. Gostaria de uma cerveja, por favor. É isso, irmão. Resolve a vida. Isso. 3. Aí você aprende a contar, né? 1, 2, 3, 4. Pois é. E é muito interessante, porque no final, de fato, você acha que você tá falando. E provavelmente você tá começa falando a falar com um sotaque diferente. Mas é bom demais, cara. Mas foi legal isso, quando eu estive lá nos Estados Unidos e usar o inglês e falar, cara, realmente fez a diferença. E conheci várias pessoas lá, da Uber também, enfim, pessoal lá level C-level, né, da Uber lá de São Francisco e tava nesse evento. Então você fala, porra, bicho,
Pô, E hoje tá no motorista Instagram lá de lá, BH mandar uma tá falando com os mensagenzinha, caras. sabe? Então, Isso é vai maravilhoso. dar virada de chave. Cara, e voltando a falar da Feira da BF, que você foi convidado para ir. Sim. Então, Francisco foi convidado para ir, só para vocês entenderem. Hoje a gravação desse podcast é no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Então, nossa feira ela vai ser no dia 26, acho que no dia 27 o Francisco vai estar lá com a gente. Eu chamei ele para ir muito parecido com a ideia da Uber. Eu não quero que você vá lá vender nada para ninguém. Eu não quero que você vá lá entregar panfleto. Eu não quero que você vá lá ficar só filmando e postando no seu Instagram. Não é essa a ideia. Eu quero que você vá lá contar a sua história. Porque eu acho que você é o exato cliente que a Só Multas atende. É um cara que não necessariamente é um imprudente no trânsito, mas nitidamente ele recebe multa porque Sim. não tem jeito, né? Então, porque como a gente tem algumas estratégias muito específicas para as feiras, eu gosto de ir lá e elevar a consciência das pessoas. Então, quem quiser investir numa franquia da Só Multas, eu vou falar, ó, tá vendo? Esse aqui é o cliente da Só Multas. Eu lembro quando a gente fez a nossa persona, Sim. a gente tinha feito a persona, nossa persona era o Seu João. Seu João, ele era um motorista de caminhão, que usava a camisa aberta até aqui, assim, esse braço era mais queimado que o outro, e tinha o cinto de segurança. Se não tiver a marquinha aqui, não é Uber, cara. Tem que ter a marquinha no braço aqui. Quando a gente desenhou a nossa persona, quando a gente foi criar a nossa marca, era o Seu João. Mas eu não acho que é o Seu João mais. Eu acho que a galera que de fato procura a gente é uma galera muito mais parecida com o seu perfil, que é uma galera que de fato se importa, de fato não quer cometer a infração, Claro. né? Não são essas pessoas que, esses malucos do trânsito, todo mundo fala comigo, nossa, o cara tava bêbado, atropelou e matou, e você tá defendendo o cara. Não é esse tipo de gente que eu defendo todos os dias. Eu faço por dia na faixa de uns 3 mil recursos lá. Não tem nenhum assassino lá, eu posso garantir pra todo mundo. Porque o que a gente defende é gente do dia a dia. É o cara que tá saindo pra vender o apartamento, parou no lugar lá, porque parar ali pra ele naquele momento era muito importante, porque senão ele perdia a venda dele. Deixar o cliente esperando. E perder a venda, gente, perder a venda pra ele e tal, todo mundo, perdeu só o dinheiro. Não perdeu o dinheiro não. Às vezes essa venda que vai sustentar ele durante os próximos 3 a 4 meses. Credibilidade, indicação, esse cara vai gostar da pequeno, isso aí é para sustentar o filho do cara, para sustentar. Então a carteira de habilitação, o cara não fica com medo de perder o direito de dirigir, o cara fica com medo de perder o trabalho, o cara fica com medo de perder o sustento da família. Exatamente. O futuro do seu filho, já que de lá que todo dia você tira lá os 10, 20, 100 reais que você coloca lá na poupança dele, né? Então, e esse eu acho que é um ponto que eu gostaria de levar você pra lá. Sim. E como você vê isso? Você acha que é possível a gente trocar essa ideia com a galera lá? Você acha que... Sim. Né? Sim, acho que esse é o caminho realmente, né? Que é o real, né? Porque o motorista ali, Uber, taxista, que tá o tempo todo na rua, fatura bruto no dia R$400 ou R$500. Se toma uma multa de sinal vermelho, acabou o faturamento dele. Do dia. Acabou, zerou. O dia jogado fora e vai pra dar trabalho ainda, porque ele vai ter que fazer o recurso, tá. Então é mais de um dia, provavelmente, porque é complicado, né? Então, essa experiência do dia a dia, levada pra feira, pra pessoa que pensa em estar como franqueado Só Multas, é interessante que ele entende o tamanho do mercado que ele tá entrando, a possibilidade, né, de se posicionar, talvez numa cidade que não tem ainda uma Só Multas, né, que muita gente gosta de sentar na mesa e conversar com a pessoa e não do online. Então, a possibilidade é bem grande de aproximar esse possível franqueado. Isso pra gente é realmente muito importante, porque nós lá da Só Multas, a gente gosta muito de trabalhar com 100% da verdade. A gente sempre foi, talvez verdade não é a melhor palavra, mas é transparente, né? E isso, quando a gente formulou a nossa marca, né, o logo, né, as cores, tá passando aqui na TV aqui a nossa loja, o layout, foi 100% voltado para mostrar uma transparência, que a gente não era igual às pessoas que estavam fazendo recurso de multa lá na porta do Detran, não era aquele jeitinho que um tipo de profissional ou outro dava, né? Não é um contato no Detran que resolve, nada disso. A gente queria mostrar que tem jeito de resolver o problema de forma legal e a gente queria mostrar para as pessoas como de fato aquilo acontecia. E a gente transferiu essa mesma pensamento para o negócio Só Multas enquanto franquia. Então eu quero dar a transparência. Vou falar, tô trazendo um cara aqui que é o cara que
trabalha com a gente lá como influência por vez ou outra, ele é motorista de fato, ele trabalha com publicidade todos os dias, ele entende o tamanho do mercado, ele entende qual é a pica de tomar multa, qual é o problema que isso dá, né? E ele consegue te dizer exatamente o que você precisa ouvir nesse sentido de entender o mercado. E se eu dissesse, o Francisco me contou que era assim, não tem o mesmo peso. Sim. Eu quero que você vá lá contar, porque eu acho que isso traz essa transparência. É uma história real, né? Como é de fato, né? Exatamente. Com certeza. Pois então, Francisco, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, tá? Queria que você deixasse, eu até te pedi isso aqui hoje, mas eu vou te pedir de novo. Deixa aí um conselho pro motorista de aplicativo. Eu sei que você tá doido para falar para ele ir lá na sua multa recorrer, mas não é isso não. Tá? Um conselho assim pro cara do dia a dia, né, pra melhorar o dia dele, para melhorar o faturamento, melhorar a estratégia. Qual que seria se fosse pra você dar um conselho? Ou dois, se você quiser dar mais, não tem problema. Tem que ser uma sequência, assim, principalmente se o cara é casado, o cara ou a mulher, né, tá crescendo o número de motoristas mulheres. Primeiro, tenha bem alinhado em casa os seus horários de trabalho, que vão ser diferentes. Possivelmente em vários momentos, ou do café da manhã ali, ou da janta, você não vai estar em casa. Você vai ter um distanciamento ali do seu marido, esposa ou filhos. Então isso tem que estar claro dentro de casa para você sair para trabalhar tranquilo. Se você sai para trabalhar estressado em casa, preocupado em casa ou com alguém chateado com você, você já sai sem foco no que você tem que fazer. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, estabeleça certo quais vão ser seus horários. Vou trabalhar dessa hora até hora, aqui que vai ser o faturamento melhor e tal, tudo mais. Final de semana, vai ter evento, vai bombar, começo de mês. Estabeleça os horários e cumpra-os. Tive um dia melhor, vou terminar mais cedo? Não, mantém. Aproveitamento do êxito, isso vem do exército, né? Quando você faz uma ofensiva é muito boa e você vê que você pode um pouquinho mais, vai um pouco mais e melhora o faturamento daquele dia. Gostei, aproveitamento do êxito. Você faz uma ofensiva, você chegou na posição ali, posição defensiva consolidada já, você vê que você tem tropa e tem saúde moral da tropa ainda para avançar mais um pouco, avança mais um pouco, ganha aquele um pouquinho mais ali que tá disponível, digamos assim. Bati a meta que eu faria em 12 horas, bati em 8, tô bem ainda, tô alimentado, tô com energia, vou mais um pouquinho, mete o plus. Então, aproveitamento do êxito, foca nisso também. Releve situações de trânsito, sabe? Não leve pro coração um cara que te deu uma fechada, porque senão você compromete a possibilidade sua de continuar focado ali. Comece a trabalhar em regiões que você conhece, que você se sente à vontade em dirigir, que você não vai ficar preocupado. Você começa a ficar com medo da região que você está, você desconfia, fica preocupado, a chance de tomar uma decisão ruim é mais fácil. Então, acho que é basicamente isso. E cordialidade com os passageiros, mesmo que eles não sejam cordiais com você, que você faz a sua parte e o resto acontece. Exatamente, muito bom, muito bom. Cara, gostaria muito de agradecer realmente esse bate-papo contigo aqui. Desde quando a gente idealizou esse projeto, assim, deve ter uns 3 meses aí que a gente está pensando no projeto. O primeiro cara que eu pensei foi você, assim, em trazer aqui, porque eu acho que faz muito sentido pra gente ouvir gente como você. E depois eu vou pegar com você algumas pessoas que você me indicar pra trazer aqui, que eu quero trocar ideia com essa galera da Uber aí, porque é uma galera que realmente tá no trânsito todo dia, tem muita história legal para contar, tanto quanto as que você contou aqui hoje. Então, agradeço demais essa sua participação aqui hoje. Deixa pra gente, por favor, suas redes sociais, pro pessoal te seguir, né, para que a gente coloque aqui no link da descrição do nosso episódio. Claro, eu tô lá no Instagram com @Uber_Pensador. Também tô no YouTube, TikTok e tal, tudo mais ativo mesmo é mais no Instagram. Então, por lá você fala comigo. Se mandar um direct pra ele no Instagram, ele responde. Respondo. Depois de uns eu sou orgulhosamente, eu respondo todo mundo até hoje. Muito bom. E não tem ninguém fazendo por você. Não tem chatbot, não tem assessoria, não tem nada, sou eu. Muito bom. E pra você que ficou aqui até agora, no nosso episódio com o Uber Pensador, baita episódio, aposto que você curtiu muito. Então, por gentileza, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre a franquia da Só Multas, vou deixar aqui o link da descrição e todos os acessos ao Francisco Uber Pensador, eu vou deixar um comentário fixado aqui. Muito obrigado e até a próxima.